Embora tão nova, a senhora faz parte de um momento histórico de luta pela democracia e pela democratização dos espaços públicos de poder. Como é estar nesses lugares? Estar nesses lugares, ainda que eles não estejam preparados para pessoas como eu, é operar com a consciência de que, em virtude da formação vivenciada no movimento negro e de mulheres negras, fomos preparados para fazer com que isso mude. E não é uma ação individual. É expressão de um desejo coletivo. É uma demanda por cidadania que vai se apresentando por meio de sujeitos que estão cada vez mais conscientes de seus direitos e do potencial de melhoria que essa presença consciente, qualificada, crítica, permanentemente analisada e aprofundada pode trazer. Dentro da UNB, qual a pesquisa desenvolvida pela senhora? Na UNB, fui aprovada inicialmente num concurso para Teoria e Metodologia do Ensino de História. Nas cadeiras dessa área, fiquei de 2018 até o primeiro semestre de 2022, que acabou no fim do ano passado. Neste momento, estamos concluindo o segundo semestre de 2022, no qual ofereço pela primeira vez uma disciplina diferente que foi inserida à área de História do Brasil, que é Estudos das Relações Étnico-Raciais e de Gênero. É uma disciplina que acaba articulando demandas de praticamente todas as áreas que compõem o Departamento de História. Ou seja, Teoria da História, História do Brasil, História das Américas, outras temporalidades, como História Moderna, Contemporânea. Ou seja, é uma disciplina que a gente vai confrontando esse letramento histórico, esse letramento de mundo em que todos aqueles sujeitos que estão tratados, via de regra, como os outros, são trabalhados como nós. A proposta é a ampliação dessa ideia de nós, de modo que a gente não lide com pessoas negras, indígenas, mulheres, integrantes da comunidade LGBT e outros segmentos sociais, como aqueles que são acessórios, apêndices da verdadeira história, da história dos sujeitos, que realmente seriam decisivos. É uma disciplina ofertada numa perspectiva intertransdisciplinar, porque tem o objetivo de dialogar com estudantes, também dos cursos de Geografia, Serviço Social, Filosofia e, por óbvio, da História. Estava me dedicando a isso, porque eu venho de uma tradição de investigação sobre a agência de pessoas negras, tanto em contexto de escravidão quanto de liberdade. Importante dizer que eu tenho me dedicado muito às experiências negras e da liberdade, em especial àquelas que antecedem a abolição da escravidão no Brasil e em outras partes do mundo. As pessoas se acostumaram a fixar a imagem de gente negra nos limites da escravidão. Acontece que os dados históricos que estão, inclusive, disponíveis nos documentos presentes nos arquivos demonstram que, fruto da agência de pessoas negras em defesa da liberdade e cidadania, houve uma expressiva presença de pessoas negras na condição de nascidos livres e libertos muito antes do fim da legalidade do escravismo. Isso faz com que tenhamos que nos perguntar: por que é assim que a gente enxerga a população negra? Isso nos leva a admitir que isso é resultado de uma persistente negação do racismo. Essa, aliás, é uma das minhas frentes de pesquisa, a fim de desmontar esses mitos legitimados e mantidos por força justamente do racismo.
Qual a participação de sua mãe, uma professora da rede pública de ensino, engajada na luta do Simpro, na sua formação? Minha mãe é a pessoa que me ensinou a sonhar. Ela é uma professora de matemática que fez o magistério. Quando eu entrei com 6 anos na primeira série, fui colocada numa turma de estudantes já alfabetizados, embora eu não soubesse nem ler nem escrever. A minha mãe foi a pessoa que desenvolveu um método por meio do qual ela me alfabetizou em 3 semanas, praticamente. Em um bimestre, minha mãe realizou uma tarefa que estava prevista para 1 ano. Se eu demorasse 1 ano para ser alfabetizada, poderia, além de sofrer um trauma muito grande por estar entre crianças que já eram alfabetizadas, correria o risco de construir uma perspectiva em que o meu lugar dentro dos espaços da educação seria o de atraso e de desvantagem. Isso é muito interessante, porque ela acreditou e apostou em mim e se valeu dessa legitimidade de ser professora normalista para encarar a missão de me alfabetizar. Ela, que inclusive gosta de contar que, mesmo grávida, não faltou às Assembleias Gerais de 1979 da categoria, quando eu estava ainda em gestação. Então, eu brinco que eu sou uma pessoa gestada nas manifestações do Sindicato dos Professores e me orgulho muito disso, porque eu cresci vendo professores e professoras dentro da minha casa, nos espaços onde estudei, lutando pela educação.